E ao mesmo tempo eu estou fazendo uma experiência de ter um auxiliar de redação, que é o Chat GPT. Eu ia chegar Entendeu? nesse assunto, porque eu ainda falava com o Pedro em off antes, eu vou provocar o Alexandre. Essa semana parece que o meu TCC, no bacharelado em computação lá em 2008, foi sobre inteligência artificial. Um dos primeiros algoritmos que o Google usou era sobre esse algoritmo Lucene, que foi o primeiro a minerar dados, né? Encontrar palavras no meio de texto, de PDF, enfim. E aí eu queria uma visão tua, porque parece que a expressão inteligência IA, inteligência artificial, no último mês especialmente, né, veio primeiro com aquele aplicativo que pegava foto. Tensa. Exatamente. Tensa. Lensa, exatamente. Virou uma febre, né, no Instagram, todo mundo publicando com posto de super-herói, aquela coisa. Todo mundo compartilhando os dados, achando graça. E pagando ainda. Eu não entrei nessa. Todo mundo com cara de Star Wars lá no negócio. Mas eu queria saber como é que tá a tua visão hoje. Todo esse papo, tá assim... Só se fala de inteligência artificial essa semana. Sim. E eu acompanho alguns blogs, inclusive da minha área, de audiovisual, de publicidade. E aí já tem cara falando lá, não, é o fim do audiovisual, é o fim do redator. Eu acho isso uma naba, assim, porque uma das coisas que eu aprendi nessa coisa de estar sempre conectado é que tu sempre tem que pensar aquele fora da caixa é o jargão, né? Mas é aquela coisa assim, pô, estão me oferecendo isso aqui. Exemplo, estão te oferecendo uma banana. Aí o cara espera que tu só descasque a banana e coma ela ali. Mas eu posso pegar aquela banana, amassar no prato e botar uma canela. Eu faço uso daquilo. Né? Então a minha visão com rede social, com ferramenta, é o seguinte: beleza, tu tá me dando isso aqui. Tu quer que eu só pegue essa caneca e bote água? Mas eu posso fazer um bolo de caneca. Beleza? Então, para mim, a concepção é o seguinte: o Twitter era o que você está fazendo? Eu estou aqui tomando banho, papapá, aqueles papos do começo do Twitter. Depois virou o que está acontecendo. Tanto que dia 15 de janeiro é o aniversário do Twitter virando gente, que é quando caiu o avião lá no Rio Hudson e o cara fez uma foto e a notícia era aquilo ali. Foi o primeiro cara a fazer aquilo. Então, se tu pegar o negócio e olhar para ele assim, não, isso aqui não me interessa, sem olhar para ele e dizer o seguinte, pô, isso aqui eu posso fazer tal coisa, que é esse olhar expansivo, né? Tu pegar esse festival de música e transformar ele numa estação de rádio. Então a minha visão pro GPT é essa visão. Eu estou testando, conhecendo e estou vendo uma baita utilidade, cara. Sabe? Uma baita utilidade. Hoje eu entreguei oficialmente a primeira demanda de um cliente em relação ao GPT. E não foi fazer um texto. Foi usar a inteligência do site para fazer um modelo de um serviço. De uma tarefa do dia a dia da agência. Sabe? Que eu modelei, fiz a estrutura toda, que a pessoa lá da agência vai copiar, vai pegar as caixinhas que eu marquei, que é para alterar com o tema, etc. E é um modelo de geração de briefing, que eu já tinha testado tal, e ali hoje eu formatei e o troço responde lindamente. Assim, e volta ao pensamento co-criativo. Total. Cara, eu tenho brincado bastante, testado. Então, esse do briefing eu fiz semana passada, assim, de zoeira, assim, vou pedir um briefing aqui. Pá. E aí dei lá as características o briefing tem que ser sobre isso, inclua opções de subtítulo H2, H3, ofereça a opção de conclusão e uma breve de introdução. E uma sugestão de foto. E aí vem montadinho. Incrível. Sabe? O que eu montei hoje, assim, eu fiquei... porque eu fiz o modelo e depois eu fui testar para colar um exemplo. Vai ficar assim.
E aí tem lá o H2, eu botei, faça um H2 com uma breve descrição. O que eu observo Aparece, tudo envolve a maneira como tu usa. Tu tem que aprender a usar e tu tem que ensinar o robô. Né? Tu fazer coisas amplas, ele vai dar resposta ampla. Ele não sabe de tudo. Né? No meu caso, como eu estou aplicando no meu projeto, eu estou usando como despertador de ideias. Eu não estou mal comparando. Quando tu é produtor musical, tu sabe como funciona. Sim. Existe a voz guia. Sim. O GPT é a voz guia. Tu pode usar como voz guia. Ele não vai ser a voz final da gravação. Mas ele pode ser o ponto inicial de uma produção, de um texto. Não adianta tu copiar e colar, porque o copiar e colar não tem a tua verdade no sentido de que ele pode usar palavra, uma linguagem comum, senso comum, frase feita, tal, que não faz sentido. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho usado ele para gerar pauta, para gerar inteligência para minha estratégia de SEO, sabe? Eu perguntei para ele o seguinte, faça uma lista, me apresente uma lista com os 10 títulos de posts mais bem ranqueados no Google. E aí tem lá o tempo dele, de 2021, acho, 2022 não tem, né? Aí ele me gera uma lista, cara, prontinha. Todos os títulos de posts que são os posts campeões no Google. Aquilo ali, para mim, é um baita material. E falando pra gente que é criativo solo, né, que muitas vezes trabalha sozinho, excelente. Ele é o brainstorm do mundo moderno, né? Exatamente. O que eu posso fazer com essa informação que ele me deu dos posts? Eu posso pegar cada título daquilo ali e botar como uma tag. Aí boto tag, marco textos que tem a ver com aquele título. Aí a tag vai aparecer. Muito bom. Sabe? Bom, excelente. É bárbaro isso, sabe? Fazer tabela. Pô, eu fiz uma tabela ontem. Eu sei que tu tem que... Eu não estou dizendo que eu vou copiar e colar. Não é isso. Eu sou contra isso. Sim. Mas é o texto base. Então, tu pode pedir só para ele, faça um briefing ou faça uma lista de temas que eu posso falar sobre tal coisa. O que você tem a dizer sobre tal coisa? Eu, como eu já escrevo muito sobre coworking, eu tenho um filtro mais refinado. Né? Se fosse falar sobre neurocirurgia, seria um absurdo eu copiar e colar. Exato. Entendeu? Até a própria revisão, não sei do que ele está falando. Mas como é coworking, autogestão, produtividade, criatividade, são temas que eu domino, sim, eu posso usar ele tranquilamente. Tu tem um campo crítico, né? Exatamente. Porque a pergunta que eu faço para ele gerar uma ideia de pauta, já é uma preconcepção minha de que aquele assunto é relevante, uma palavra-chave que é quente, e ele vai gerar um conteúdo a partir da inteligência dele. É só tu saber usar, entendeu? É tu saber aprimorar a forma quando tu pergunta. Então, quando eu faço modelo, quando eu falo de fazer um modelo, é explorar tudo que ele diz. Assim, eu posso botar lá, haja como um especialista em gestão e produtividade e faça um briefing assim. E aí tu vai... Sabe? Eu fiz uma brincadeira ontem que é o seguinte, dentro do meu projeto de 50 anos, monte um programa, haja como um personal trainer e monte um programa de treinamento para um atleta em nível iniciante correr uma maratona de 50 quilômetros. Formate uma tabela. Vem uma tabela, 7 semanas, segunda a sexta, o que tu faz em cada dia desse daí. Que legal, que legal. Que legal. Sabe? Eu pedi para ele fazer um roteiro de podcast, cara. E sabe o que ele fez? O que ele me entregou? Ele me entregou o seguinte, eu pedi para ele fazer um podcast de 15 minutos sobre um tema aleatório lá, cuidados no verão em Florianópolis, uma coisa assim. E ele me fez um podcast, fez um roteiro inteiro de podcast. Ele não entregou o conteúdo, ele entregou as ideias por tempo. Tá um cronômetrozinho aqui, um reloginho aqui dizendo de 0,30 a 2, você fala disso.
dá um parágrafozão, assim. Genial. De 2 a 3, fale disso, 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 isso. De 3 a 5, fale disso, 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 pergunte isso, 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 isso. Genial. Cara, é interessante esse ponto de vista que tu trouxe, porque a grande polêmica do dia, eu não sei se tu acompanhou, foi que estão surgindo agora os anti-chat, né? Enfim. Os chatos. Não. É o chat. São inteligências artificiais Sim. que percebem se aquilo foi criado por uma inteligência Sim. artificial, Sim. através de arquétipos, né, e comportamentos, né? E eu dei muita risada, assim, pelos comentários das pessoas, assim. O último conteúdo que eu publiquei no blog, eu pedi sugestões para ele. Eu pedi para ele fazer uma lista de ferramentas, aplicativos para gerenciamento de tarefas e de tempo. Beleza. Aí o retorno dele foi uma lista. Ele não entregou um texto, ele entregou lá 6 ou 7 sugestões. Eu peguei uma sugestão, que é o Trello, que eu conheço, beleza, escrevi um parágrafo e disse, ó, eu uso e recomendo. Pá, aqui. As outras ele botou uma descrição, que era uma descrição igual praticamente de todos. Qual era o valor daquilo para mim? O valor daquilo é que a pergunta que eu fiz foi para ele me indicar os que são mais comuns, os mais conhecidos, etc. Beleza, ele gerou a lista. O que eu vou fazer com aquilo é que é o valor do negócio. Entendeu? Mal comparando. Sim. Um dos trabalhos que eu faço hoje é revisão, edição de textos de jornalistas que a maioria ou está há pouco tempo na profissão, ou é ainda iniciante e tal, em SEO, em inbound marketing, e eu vou lá e edito, com base na minha experiência, no SEO, etc., eu edito o texto. Mal comparando, o chat GPT é esse cara. Entendeu? Só que aí eu pego o conteúdo. Ele escreveu lá que o Google Keep faz isso, 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 isso. Aí bota lá o Microsoft To Do faz isso, isso, isso. Não me interessa isso, isso, isso. Porque já tá subentendido que aquela ferramenta é para aquilo. E aí eu só fiz um texto maior, destacado do Trello. E pronto, tá feito o conteúdo. Que legal. Tudo é baseado na maneira como tu enxerga. Se tu vai enxergar como sendo uma porcaria, tu nunca vai usar. Tu não usa. Tu não entende aquilo. Não vai eliminar o trabalho porque aquilo ali é parte de um processo de gestão de inteligência. Né? Hoje, até quando eu escrevi um texto, um tweetzinho rapidinho, dizendo que hoje eu acabei de finalizar e de entregar a minha primeira demanda para a agência Vocali, que relacionada ao site GPT, e eu botei assim, longe de estimular a preguiça, a inteligência artificial estimula a criatividade e ativa o despertador de ideias. É isso.